Estamos de volta. Nós estamos falando sobre esse livro, A Tarefa dos Enxovais, que, como disse o próprio autor, o Orson, é um pequeno livro, mas de um conteúdo extraordinário como estímulo, como um trabalho extraordinário que nós podemos realizar com todo o amor, com todo o carinho e com todo o valor que ele denota, que ele tem. Não é isso mesmo, Orson? Perfeitamente. O trabalho ali é de estímulo, foi esse o objetivo do livro, mas de gratidão também. Isso. Eu estive fazendo uma palestra em São José do Rio Preto, e citei o livro. Eu ilustro no telão, inclusive com um sapatinho de nenê, né? Ah, legal. Ao lado da capa, justamente para destacar isso. E uma mulher disse, olha, eu faço isso há 34 anos, nunca ninguém falou aqui no centro sobre esse trabalho, nunca ninguém reconheceu o valor desse trabalho. É a primeira vez que alguém se refere ao trabalho das gestantes nesse centro. Eu me surpreendi com isso, Marília. Então, é interessante, porque não é nem os trabalhadores, né, Orson? É o trabalho em si, a atividade em si, que tem a importância, porque qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer, não precisa ser uma instituição. Basta pode querer. ser uma iniciativa individual. Isso. Então, é o trabalho em si, a tarefa em si, é que é importante, né? E o autor, Hermínio Miranda, que é um best-seller, Hermínio Miranda é um autor célebre, clássico no Espiritismo, deixou obras maravilhosas, como Nossos Filhos São Espíritos, Diálogo com as Sombras, entre outras obras maravilhosas. E deixou também a Diversidade dos Carismas. Então, motivado por isso, nós fomos buscar. Mas eu tenho uma história interessante para contar, que não está no livro. Foi uma vivência real que eu tive recentemente numa palestra, em que apresentou-se uma mulher com um marido e dois filhos adolescentes, e ela contou a sua história, que a mãe, quando a mãe estava grávida dela, a filha que estava na minha frente, na época, a mãe grávida dela passou por um momento muito difícil, e estava com uma criança com uma certa deficiência, um certo grau de deficiência, no colo, e ela sendo gerada na barriga da mãe, no ventre, né? E esta mulher estava muito desconcertada, estava muito sofrida, carente, e resolveu suicidar-se, para livrar-se daquilo que ela considerava um peso. Então ela foi comprar leite e comprou uma substância venenosa também. E decidiu que iria colocar o veneno no leite, ia dar para a criança deficiente que estava em seu colo, e tomar o próprio veneno, suicidando-se e também eliminando a criança. E além do bebê que já estava sendo gestado. Estava sendo gestado, porque seriam 3 mortes. Ela estava andando pela calçada, isso aconteceu aqui na capital paulista, e passou em frente a um centro espírita. E passou em frente ao centro espírita e um senhor na rua, a senhora não quer entrar? Está tendo uma palestra. O tema é sobre o livro Memórias de um Suicida. Vai ser o tema sobre o suicídio. A senhora não quer entrar para assistir a palestra? Ah, mas eu posso? Pode, vai começar agora. Ela entrou, muito bem atendida, entra lá que tem uma senhora, vai atender a senhora, pode entrar, a senhora é muito bem-vinda. Ela entrou, foi muito bem recebida, a primeira vez, sim, a primeira vez, foi um senhor ali fora que me convidou, sentou, ouviu a palestra, se sensibilizou com a palestra e desistiu do suicídio. Inclusive, ao voltar para casa, não encontrou mais o veneno, só encontrou o leite, ela não sabe explicar onde foi parar o veneno. Aí ela se recompôs pelas elucidações ouvidas, etc e tal, e no dia seguinte, ou na próxima semana, voltou ao centro para agradecer aquele senhor com o que lhe houvera acontecido. Procurou o senhor, era um senhor assim de barba, um senhor, e ninguém sabia de quem se tratava. Mas vamos entrar aqui, pode ser que a senhora é alguém que esteja aqui dentro, vamos conversar um pouco, a senhora que atendeu, e conversa vai, conversa vem, tinha um quadro na parede, e aquele senhor lá. E aquele senhor lá já havia desencarnado há mais de 25 anos. E continuava ali na porta do centro, atendendo e encaminhando as pessoas naturalmente. Até porque, né, para ele saber qual era a intenção dela, né, para convidá-la para ouvir uma palestra sobre suicídio, ele sabia o que estava acontecendo, né? Vejam, isso é a ação da providência divina, né? Pois é. Marizilda? Nós estamos falando de gestantes, mas quantas crianças em situação difícil, de penúria, podem contar com o nosso apoio para estabilizar a preocupação, a angústia dos pais, que se devoram em preocupações e aflições, às vezes, para alimentar os seus filhos. E todos nós podemos ser protagonistas dessas ações de amor e caridade. Pois é. Como agiu o nosso Hermínio contando essas histórias. Que é muito simples para nós, né? Simples e até barato, né? Porque se todos nós fizermos um pouquinho, não vai onerar ninguém e vai ajudar muito. Nós temos um dever mútuo uns com os outros de amparo. Bom, esse livro está disponível. Ele foi lançado agora em maio e está disponível a partir de junho. Quer dizer que já está disponível. Se as pessoas procurarem nas distribuidoras,
nas lojas, já está disponível. Muito bom. Bom, Orson, eu só posso agradecer, né? Porque sempre que você vem aqui, você traz um livro extraordinário. Isso é muito bom, né? Não é que a literatura espírita é muito farta. E a literatura espírita é uma fonte inesgotável de sabedoria e de conhecimento. Pois né? é. Não, mas eu não sei se eu já te confessei uma coisa. Vou aproveitar que tem um minutinho ainda para confessar. Você escreve, ou escrevia, não sei, nas revistas de espiritismo. Eu escrevo Escreve ainda. Não com a mesma frequência, até por acúmulo de tarefas. Sim. Mas eu era a sua fã. Antes de me conhecer. Antes de te conhecer. Nossa, eu fiquei tão honrada quando eu falei, nossa, eu vou falar com o Orson Peter Carrara, porque é o que eu leio lá na revista. Então, é assim, já faz tempo que mesmo antes de conhecê-lo, eu já o admirava. Então, obrigado, Márcia. Bondade de sua. Agradeço sempre a sua presença aqui. Eu gosto muito de escrever, porque a doutrina espírita nos motiva intensamente. Eu tenho, por gratidão, eu sinto no dever de espalhar isso, o que me faz bem. O que eu encontro me fez bem, eu me sinto no dever de espalhar isso. Foi o que aconteceu com esse livro. Eu acho que isso que é a paixão no sentido bom da coisa, né? Que a gente fala, porque essa semana, paixão boa, essa semana a gente estava falando de paixão lá no centro, isso é a paixão superior, sabe? Que me entusiasma, a doutrina espírita, ela vai classificar em inferior e superior. A superior é essa, e que faz com ânimo, que faz com determinação, com amor àquilo, né? É que o espiritismo tem tanto para oferecer que nós não podemos ficar indiferentes a isso. A gente não pode perder essa oportunidade. Tem muita gente que pode se beneficiar daquilo que nós já conhecemos. Pois é. E que talvez não tivesse oportunidade. Todos nós, aqueles que detemos essas possibilidades, devemos fazer tudo ao nosso alcance para que isso chegue às criaturas. Muito bom. Muito obrigado. Eu que agradeço. Volte sempre. Obrigado. Um abraço ao telespectador. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. Se você quiser assistir a este ou outros programas Repensar, você pode acessar youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá.